Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo 29 de agosto de 2021. Eu ontem terminei o meu vídeo sugerindo que a grande mídia norte-americana está forçando a barra para limpar a barra do Talibã, colocando toda a culpa na tragédia de Cabul nas costas do ISIS-K, como se o ISIS-K fosse o mauzão da história e o Talibã, bem, pessoas quase sensatas a tomar conta do país. A história não é bem assim. O Talibã não se distingue nem da Al-Qaeda nem do ISIS em termos de atrocidades. Pelo contrário, foram os talibãs quem soltaram os terroristas do ISIS que estavam presos no Afeganistão. É claro que trabalham em conjunto, mas em alguma medida uns servem de bode expiatório para outros quando convém. Bem, a notícia bombástica de hoje não é exatamente uma notícia, é uma especulação. Especula-se pelos analistas norte-americanos que quem está no controle do Afeganistão não é nem o Talibã, nem a Al-Qaeda, nem o ISIS-K, e sim o próprio Irã. Bem, como se está chegando nesta conclusão? É preciso lembrar que o Irã tem recebido vida fácil dos Estados Unidos desde os primeiros anos de Barack Hussein Obama na presidência. Em 2008, ainda em campanha, Obama tinha como seu conselheiro o senhor Robert Malley, esse que vocês estão vendo. Malley foi afastado da campanha de Obama, é verdade, porque descobriram naquele entonces que Malley havia se encontrado com lideranças do grupo terrorista Hamas. E, para não comprometer a sua campanha, Barack Hussein Obama afastou Malley, mas continuou dando-lhe ouvidos. Malley continuou sendo um dos principais conselheiros de Barack Hussein Obama para questões do Oriente Médio. Bem, quem é Malley, afinal? Ele é um dos que planejaram ou desenharam, por assim dizer, a estrutura do acordo nuclear do Irã, ou com o Irã, de 2015. Foi Malley quem sugeriu baixar todas as sanções que o Irã sofria na época, em troca de receber do Irã uma certa transparência na questão nuclear. Malley chegou a anunciar em 2015 que o Irã abriria suas centrífugas para os investigadores da ONU, em troca receberia apoio da comunidade internacional e financiamentos para tocar o seu projeto nuclear, que visava apenas abastecer o Irã de energia para suas empresas, indústrias e assim por diante. Hoje, bem, sabemos que o acordo nuclear foi, na verdade, um grande derramamento de dólares americanos no Irã para que esse financiasse, sim, com muita tranquilidade, o seu projeto da bomba atômica. Malley sempre foi muito ligado a grupos terroristas, mas também aos ayatolás do Irã. Acontece que o presidente Biden, quando assumiu, chamou Malley para ser um dos seus representantes no Oriente Médio, mais especificamente no Irã. Eu tenho aqui uma matéria da Gatestone Instituto, publicada no dia 28 de março de 2021, quando o acordo nuclear com o Irã ressuscitava dentro da Casa Branca, comandado, claro, por Joe Biden. A matéria dizia o seguinte, matéria intitulada Lições do Oriente Médio. A matéria vem em tópicos e o primeiro tópico diz o seguinte: se nomear Antony Blinken como secretário de Estado foi o suficiente para tranquilizar israelenses e sauditas, a designação de Robert Malley como enviado especial ao Irã apenas reacendeu suas preocupações. Malley não estava apenas envolvido na concepção
do acordo nuclear com o Irã. Ele foi expulso da primeira campanha presidencial de Obama depois que surgiram relatos de que havia encontrado-se com membros do grupo terrorista Hamas e teria pedido que o Hamas fosse incluído nas negociações no futuro. O senador Tom Cotton tuitou que a nomeação foi profundamente preocupante. Malley tem um longo histórico de simpatia pelo regime iraniano e animosidade em relação a Israel. Os ayatolás nem acreditam na sorte que tiveram com a escolha de Malley como representante americano no Irã. Em outro tópico, diz a matéria o seguinte: o governo israelense, cujo serviço secreto conseguiu demonstrar a disposição do Irã em adquirir armas nucleares, também advertiu, abre aspas, o acordo deu ao Irã uma rodovia pavimentada com ouro para construir a infraestrutura crítica para todo um arsenal de bombas nucleares. Esse acordo deu ao Irã os recursos para aumentar significativamente sua agressão e terror em todo o Oriente Médio. Fecha aspas. Agora eu dou um pulo no tempo até o ano de 2008, no dia 24 de dezembro de 2008, quando Obama estava para ser declarado presidente dos Estados Unidos. A mesma Gatestone trazia a seguinte reportagem: parece que Robert Malley pode estar de volta. Ele tinha sido afastado por Obama no começo da campanha eleitoral, mas já poderia estar de volta naquele mesmo ano de 2008. Você deve se lembrar que quando surgiram relatórios na primavera passada de que Malley havia encontrado-se com líderes do Hamas, ele estava distanciado da campanha de Obama. No entanto, assessores de Malley afirmam que ele foi enviado recentemente em nome do presidente eleito Barack Obama, que planeja lançar uma iniciativa diplomática dos Estados Unidos em relação à Síria. O senhor Malley foi considerado perigoso para a campanha devido ao seu aparente viés anti-Israel, mas, pelo menos nesse aspecto, sua posição era idêntica à do governo israelense de saída. Antes de Ehud Olmert anunciar sua renúncia, o primeiro-ministro iniciou negociações de paz de baixo nível com os sírios em um esforço apoiado pelo ministro da Defesa Ehud Barak e grande parte da classe estratégica de Israel, especialmente no establishment militar. O governo Bush alertou contra esse exercício, pois era capaz de dar início a um processo que quebraria o isolamento da Síria, uma política que a equipe de Bush havia traçado em consenso multilateral com parceiros como França e Arábia Saudita. O problema com a política preferida de Malley em engajar a Síria, portanto, não é prejudicar nosso aliado israelense, mas prejudicar os interesses regionais dos Estados Unidos. O objetivo suposto em envolver os sírios é separá-los do Irã, um exercício que as autoridades americanas, democratas e republicanas, têm feito desde o início dos anos 80. Bem, parece que aqui a Gatestone estava certa, estava profetizando que a separação entre Síria e Irã, ou seja, um corte na influência de Teherã sobre Damasco, era preciso ser feita para não criar uma espécie de corredor poderoso para o Irã. Acontece que Malley minou essa tentativa e hoje o Irã é poderosíssimo na Síria. Basta lembrarmos o quanto de milícias na Síria pró-Irã já foram atacadas nos últimos 2 anos por Israel. Sim, por conta de Malley, o Irã
tem praticamente parte hoje do território sírio na mão. Mas também tem outro corredor muito importante, o corredor do Iraque, que leva milicianos ou tropas iranianas diretamente para a Síria para apontar os seus mísseis para Israel, atravessando o Iraque. E agora, a última é a força do Irã dentro do Afeganistão. Bem, em favor de Milley existe uma retórica. Já assessores de Milley disseram que tudo isso é elucubração sem sentido, porque o Talibã no Afeganistão é sunita e os ayatolás do Irã são xiitas. Como xiitas e sunitas não se gostam nem um pouco, é muito improvável que o Irã esteja mandando no Talibã e, por sua vez, no Afeganistão inteiro. É um argumento, mas é muito fraco, porque na hora de explodirem homens-bombas, não se pergunta se é sunita ou se é xiita. Pergunta-se apenas em qual das facções, todas unidinhas, ou qual das facções provinha o atacante. Nós estamos vendo então um novo eixo para o Oriente Médio e Afeganistão, o Mando Supremo do Irã, apoiado por quem já tem muita bomba atômica em seu arsenal, o Paquistão, que foi onde se escondeu o Talibã por 20 anos para se reorganizar e agora ocupar o Afeganistão. Então, se tudo isso se confirmar nos próximos dias, o que teremos pela frente é praticamente a decretação da hegemonia do Irã sobre todos os países do Oriente Médio, sobretudo países árabes e Israel. Só falta agora o Irã anunciar a bomba atômica. E aí é preciso ver como ficarão as coisas. Israel, como disse ontem, apequenou-se. Está afagando Biden esperando alguma coisa em troca. Uma amiga aqui do canal disse o seguinte: Bennett comemorou o fato de hoje ter uma ligação direta com Biden. Ele pode entrar no ar com Biden a qualquer momento do dia ou da noite. O problema é saber quando Biden está no ar. Parece que nunca. É assim que as coisas estão. Teremos, quem sabe, uma grande tragédia no Oriente Médio a partir do momento em que o Irã, liderado lá na Casa Branca por gente sua, resolva acertar os ponteiros com Israel. É só o que está faltando para se cumprirem as profecias bíblicas. Pestes, já temos. Fome, bem, fome se anuncia aí em nível planetário. Quebradeira econômica também é o que está se anunciando depois da hiperinflação gerada pela política econômica de Biden. Falta agora só o apocalipse nuclear, o inverno nuclear, se é que vocês me entendem. Até depois.